Javier Milei, um ultraliberal com propostas consideradas excêntricas e extremistas, ganhou a eleição agora lá na Argentina. E dentre as suas propostas, as mais conhecidas são o fim do Banco Central e a dolarização da economia argentina. Mas será que essas propostas fazem de fato sentido? E quais serão os impactos que a gente pode esperar tanto para a economia argentina quanto para o mundo? É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, e hoje vamos falar de algumas das propostas econômicas que estão sendo cogitadas pelo Javier Milei, atual presidente da economia argentina, para tentar tirar a economia deles de um buraco fundo que eles foram se colocando nessas últimas várias décadas. Mas primeiro, eu quero trazer aqui uma perspectiva da economia argentina nesses últimos 123 anos, desde 1990, para a gente poder entender um pouco mais do que exatamente aconteceu com a Argentina e onde é que eles estão nesse exato momento. E a história econômica da Argentina ela foi marcada por períodos de crescimento, de instabilidade e também por crises econômicas e tentativas de reformas. Primeiro, a gente começa lá em 1900 a 1930, onde a Argentina era uma das economias mais crescentes, mais prósperas do mundo, tendo seu crescimento impulsionado principalmente pela questão de exportação de produtos agrícolas. Contudo, a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão afetaram drasticamente a economia argentina. De 1940 a 1950, tivemos uma era de governos populistas, como o Juan Perón, que criou o hoje muito famoso peronismo. Durante essa época, tivemos uma grande ênfase em industrialização e também no protecionismo, o que levou a um certo crescimento econômico, mas com diversos desafios políticos por trás de todo esse crescimento. Entre 1960 e 1980, a Argentina teve um crescente endividamento externo, que levou à crise da dívida da década de 1980, e por conta disso, entre 1990 a 2001, eles aplicaram diversas reformas neoliberais, que incluíam a adoção do plano de conversibilidade, fixando a moeda do dólar de 1 para 1 com o peso da Argentina. E de fato, houve um crescimento inicial, mas também uma instabilidade econômica crescente. Por conta de todos esses problemas, a Argentina deu um calote na dívida externa em 2001, sendo esse o maior calote da história, num valor total de 100 bilhões de dólares. Entre 2001 a 2020, a Argentina passou por uma leve recuperação e novos desafios foram surgindo. O período de recuperação se deu com políticas econômicas expansionistas, que é financiado pela impressão do papel moeda. Isso levou a desafios persistentes, incluindo a alta inflação e déficits fiscais, que ficou ainda pior devido à crise do Covid agora em 2020. E aí, para trazer isso, eu trouxe uma foto aqui para vocês, que vocês vão poder estar vendo aí na tela, onde está mostrando a inflação da Argentina, por exemplo, entre 2022 e depois em 2023. E vocês podem ver que a Argentina ficou com a maior inflação entre esse período, em ambos os casos, sendo o primeiro país lá com a inflação mais alta. E aí a gente chega então a 2023, e aí o Javier Milei consegue se eleger com a proposta de acabar com o Banco Central e também de dolarizar a economia com uma forma de controlar essa alta inflação que assola a economia argentina. E essas propostas estão sendo muito questionadas e elogiadas por diversos economistas por todo o planeta. Alguns dizendo que dolarizar não resolve-se o problema e afeta muito o crescimento do país. Outros dizendo que essa não é só a melhor, mas a única solução para a Argentina e a forma correta para eles prosperarem. Mas qual das duas visões está de fato correta? Para responder essa pergunta, eu fui atrás de exemplos de outros países que durante a sua história dolarizaram a sua economia. E eu quero te mostrar aqui alguns pontos positivos e negativos dessa decisão. Então, eu peguei 3 exemplos de países que dolarizaram a sua economia. O primeiro deles, eu começo então com o Panamá, que aconteceu lá em 1904. O Panamá utiliza o dólar dos Estados Unidos como sua moeda oficial desde a sua independência da Colômbia. E eu trouxe aqui para vocês, se vocês podem ver aí na tela, um gráfico que está mostrando a taxa da evolução de inflação para bens de consumo lá no Panamá. E vocês percebem que isso é entre 1960 até 2022, desculpa. E aí vocês vão ver que nessa foto, a inflação lá do Panamá ficou muitas vezes abaixo da inflação mundial. Ou seja, de fato, a inflação ficou sob controle. Então a gente passa para o segundo país, que foi o Equador, que adotou o dólar dos Estados Unidos lá em 2000 como a sua moeda oficial para tentar estabilizar sua economia após uma grande crise financeira. E percebam novamente que eu estou colocando aí na tela para vocês um gráfico mostrando a taxa de evolução lá do Equador para bens de consumo. E até os anos 2000, 2001, a inflação era extremamente mais alta do que a mundial. E depois ela caiu drasticamente, ficou muito em linha com o resto do mundo, né? Então a inflação, ela ficou de fato sob controle em ambos os casos que trouxemos aqui. Então o seu primeiro pensamento pode ser: então dolarizar a economia sempre traz esse ganho
em termos de inflação. Eles conseguem, de fato, controlar a inflação. Mas para isso, a gente traz então o nosso terceiro exemplo aqui, que é o caso do El Salvador, lá em 2001, onde o El Salvador abandonou sua moeda, o Colón, e oficialmente adotou o dólar dos Estados Unidos para promover a estabilidade econômica. E percebam nesse gráfico que eu estou colocando aí na foto, também da evolução da inflação para bens de consumo por lá, ela, de fato, ainda ficou um pouco maior do que o resto do mundo em vários anos. Então ela ficou menor do que estava anteriormente, mas não tão sob controle assim, ao ponto de a gente poder assumir que apenas dolarizar a economia trouxe o ganho em termos de inflação, de controlar a inflação. Mas claro, não existe almoço grátis no mundo financeiro. Se de um lado ter sua economia em dólar estabiliza sua parte financeira e reduz a sua inflação, de outro lado, ela também impede ou na verdade reduz significativamente a habilidade do governo de financiar projetos, o que torna a economia mais dependente do setor privado. E poderíamos aqui discutir se é melhor depender do Estado ou do setor privado, mas que não é o objetivo aqui do vídeo nesse momento. Mas a pergunta que fica agora é: como será que essa redução do poder do Estado afeta a vida dos residentes de um país? Se você não sabe o que é o PIB per capita, basicamente é você pegar todo o PIB que um país consegue produzir, a evolução do seu produto interno bruto, e dividir pela quantidade de pessoas. Isso mostra a questão da produtividade, da condição de vida por habitante daquele país. Em tese, a gente deveria ver países que são dolarizados não tendo uma evolução do seu PIB tão significativo, e que de fato a gente vê que é correto no caso do Equador e no caso de El Salvador, que estão bem abaixo do Brasil e também da Argentina, que são dois países que não são muito conhecidos por ter crescimentos significativos do PIB e ter evolução grande aí da questão demográfica. Então, em tese, eles deveriam estar bem abaixo de todo mundo. Mas também temos um outlier, né? Uma pessoa que não passou por isso, que é a questão do Panamá. Como vocês podem ver aí, o Panamá teve uma evolução significativamente, especialmente depois que adotou o dólar como a sua moeda oficial. Então, em tese, a gente não pode assumir nem que a evolução da inflação vai ser completamente controlada, porque não é um único fator que depende, não é só dolarizar a economia. E a gente também não pode assumir que, mesmo que eles dolarizem, haverá então uma redução da capacidade deles de se financiar e de evoluir em termos de PIB per capita. Sendo assim, é inconclusivo a gente poder então afirmar que a economia vai melhorar ou vai piorar com essas propostas do Milei, e a gente precisa esperar aqui para poder saber o que é que vai acontecer então com a economia argentina. Mas tendo entendido tudo isso que eu falei até então, resta a pergunta: o que esperar então para a economia argentina e para os argentinos? E responder essa pergunta é algo bem difícil. Primeiro, não sabemos se o Javier Milei vai conseguir de fato implementar suas propostas, já que isso iria requerer apoio do Congresso, que pode ou não estar a bordo com isso. Segundo, para implementar essa dolarização, a Argentina precisa conseguir mais dólares, já que a reserva deles em dólar é muito pequena. E junto a conseguir mais dólares, é preciso retirar o peso de circulação. E existem diversas barreiras para que isso seja feito. Mudar a moeda de um país não é como comer. Você precisa ir lá, preparar e come. É preciso bastante tempo e as coisas precisam fluir gradualmente até que, de fato, a troca possa acontecer. Um terceiro ponto bem relevante é que para essa moeda fique deflacionada, de fato, o governo precisa controlar os seus gastos e não alocar no mundo onde os políticos tenham incentivos para cortar gastos, já que isso é uma medida extremamente impopular. Mas, enfim, uma vez que ele consiga, de fato, implementar tudo isso, podemos esperar que os argentinos venham a sofrer bastante, pelo menos no curto prazo, entre os primeiros 18 a 24 meses, que seria o prazo necessário para conseguir as medidas entrar e a surgir o efeito de fato. Isso é, se de fato ele estiver correto e a dolarização realmente dê certo. Então a inflação tende a subir bastante nesse período e a gente deve esperar isso para a economia argentina. Mas de toda forma, o mundo está muito atento com tudo que está acontecendo na economia da Argentina. De um lado, eu vejo diversos apoiadores, mas da esquerda, com receio de que de fato dê certo, pois seria uma facada para a esquerda. Do outro lado, os liberais também estão atentos a tudo que está acontecendo por lá, pois se der errado, os liberais que vão receber essa facada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o plano do Milei vai dar certo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e também já se inscreve no canal para mais conteúdo sobre investimentos, finanças, economia, especialmente focados em quem reside no exterior. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e, como sempre, lembro que deixei links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição que podem te interessar, ou você também pode estar assistindo esse que está aí na tela, que foi escolhido especialmente para você.